E Boni, tem um outro nome que sempre surge quando o São Paulino fala de volante, que é um cara que é inevitável, assim, não surgir, porque ele se declara ao São Paulo muitas vezes lá atrás, sai de uma forma que o São Paulino sentiu falta em 17, que é o Thiago Mendes. E aí o Thiago Mendes até deu uma entrevista pro André Hernan, falando que tá no mercado, tá aberto. É um cara que, assim, vai ouvir propostas. O Cruzeiro também é o principal interessado, a SAF lá tá foda, né? Muita grana pra investir. Mas é um jogador que, assim, se a gente pensar que o Cruzeiro contrata o Matheus Henrique, talvez abdique do Thiago Mendes. É um cara que tá aí, quer jogar em Libertadores, deixou claro na entrevista, era quase que assim, São Paulo, tô aqui, hein? Quase que deu esse recado. Thiago Mendes, pra mim, eu acho mais jogador que o Matheus Henrique pra posição que o São Paulo busca. A gente tem até os números na edição do Thiago Mendes aí, né, na temporada 23-24. Ele é um jogador que tá jogando lá no futebol do Catar. Boni vai ler pra gente um pouco das estatísticas de Thiago Mendes. Quero que o chat participe também, se trariam ou não o Thiago Mendes pro São Paulo. 16 jogos, 14 como titular, 1 gol, uma assistência, 4 grandes chances criadas, 1.3 interceptações por jogo, 0.9 desarmes por jogo, 7.4 bolas recuperadas por jogo, número bastante interessante, 0.6 dribles sofridos por jogo, 1.6 cortes por jogo e 4 cartões amarelos do Thiago Mendes em 16 jogos na temporada 2023-2024. Exatamente, ele tá no Al Rayyan, ele deu uma entrevista pro Hernan essa semana contando um pouco sobre isso, vou até enviar pro Boni aí pra ele ler um pouco das aspas do Thiago Mendes, mas ó, contrato dele, pra gente pegar aqui certinho também, no Al Rayyan se inspira, não é assim tão curto, né, mas também tem um jogo, tem um chão, e até o Perrone trouxe a informação sobre isso aí também no início do ano, que é um jogador que o São Paulo que quer voltar, né, que quer jogar a Copa Libertadores. O contrato dele vai até junho de 2025, o vínculo do Thiago Mendes, Boni. Eu acho que é um jogador que, assim, pensando em Copa Libertadores, quem você vai contratar pra Copa Libertadores? Eu gosto do Thiago Mendes. Eu gosto do Thiago Mendes. Gostei muito da passagem dele pelo São Paulo, inclusive a saída dele prejudicou muito aquele time do Rogério Ceni em 2017, era peça essencial do time do São Paulo naquele início de temporada de 2017 e acabou saindo até... Ficou complicado pro Rogério, foi demitido logo na sequência. São Paulo disputou o rebaixamento até o final. Então, isso mostra um pouco da importância que tinha o Thiago Mendes no time do São Paulo. E acho grande jogador. Agora, não dá pra ficar se apegando a falou isso, falou aquilo, porque ele até, em outras vezes, demonstrou bastante interesse em jogar no Flamengo. Quase. Ele é fanfarrão pra caramba, isso é verdade. quase. Teve um momento ali que quase foi pro Flamengo, realmente. Então, assim, falar por falar é uma coisa, falar pra câmera é uma coisa. Agora, o que ele vai falar na negociação pro empresário? O que vai pedir? É outra história também. A gente tá passando por um momento que é muito complicado pro São Paulo. O São Paulo não consegue fazer as loucuras. E quando faz uma grande loucura, às vezes a aposta dá errado, como aconteceu com o James Rodrigues. O São Paulo não pode se dar o luxo de fazer apostas tão grandes e que deem errado assim, porque não tem essa corda pra esticar, não tem essa margem de erro. Outros clubes que estão em situação melhor, o Palmeiras, o Flamengo, eles têm essa margem, o São Paulo não tem. Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado, como às vezes não é. Mas na teoria, muitas vezes não mas é. na teoria tem que ser verdade. muito bem pensado. Então, assim, fala, é um nome interessante. Sim, é um nome interessante, mas o que vai ser pedido? O que o São Paulo vai ter que fazer? Aí, realmente, tem que primeiro entender tudo isso. Se for falar, ele vem agora pro time, numa condição legal, ótimo, vem, pode vir, mas... Eu acho que ele agrega, não é tão fácil jogador assim. que agrega, Não assim, é tão parte fácil assim. tática do Mendes também é um cara que se movimenta muito, ele no Lille foi muito bem, foi ganhar dinheiro no Qatar, mas acho que se arrependeu, né, porque ele vai e a primeira janela dele, ele já quer sair. A gente tem também as aspas dele aí, né, pro André Hernan, que ele trouxe um pouco também da entrevista com o Thiago Mendes, e ele já deixa claro que, tá aberto, eu tô no mercado. Os caras lá do Al Rayyan deve ser uma declaração felizíssima dele, né? Ele tem contrato até junho de 25 e fala que tá no mercado. Não, pois é, então, um jogador que já vestiu camisa do Flamengo, vestiu camisa do Flamengo antes. Então, assim, não é muito fácil, mas óbvio, um jogador de muita qualidade. Ele gosta dessa graça. E uma característica que eu gosto muito dele é a batida de fora da área. Ele bate muito bem de fora da área, tem um chute forte, potente, fez gols no São Paulo assim. Na Libertadores de 16, né? Ele faz um gol de fora da área contra o Trujillianos, não foi? Sim. Acho que sim. Verdade, mas é uma característica que eu gosto muito, que às vezes faz falta no time de São Paulo, e o Pablo Maia tem muito disso. Mas vamos passar as aspas dele pro canal do André Hernan.
abrindo as aspas pro Thiago Mendes. Ainda não sei, está muito cedo, mas estamos no mercado. Sei dos ele fala primeiro do Cruzeiro. Sei do carinho dos torcedores do Cruzeiro que mandaram muita mensagem na minha rede social, muito direct, pedindo para eu vestir a camisa do Cruzeiro. Deixo isso para os meus empresários discutirem, mas estamos no mercado ainda. Ele fala depois. Sempre é bom voltar ao país de origem. Jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, Sul-Americana. Estou há 8 anos fora praticamente, então ficaria feliz de voltar e jogar o Brasileirão, que tem sido um campeonato bem competitivo. Joguei, por exemplo, com o Payet hoje no Vasco e com outros também. Coutinho joguei recentemente também, agora negociando com o Vasco. Mais uma estrela que está voltando, o Thiago Silva. Estamos abertos à negociação, ele disse. Nesse momento é importante ter propostas na mesa. Fico feliz com o carinho da torcida me pedindo de volta. Aí já mais também sobre São Paulo. E no meu Instagram chegou bastante mensagem, não deu para descarregar o celular, mas comeu metade da bateria, fico feliz com isso. Então ele claramente se oferecendo. mas aí não quer jogar no Brasileirão, é isso. Então mas ele cita todo mundo, né? Não é agora, exatamente pro São Paulo. Eu fico imaginando o diretor do Al Rayyan, né, que é o clube que ele tem contrato, que assim, deve pagar, ainda deve pagar pouco pra ele. Vem o cara de férias no Brasil, até aí beleza. O cara dá uma entrevista falando, não, tô no mercado, irmão. Quem vier, cara, você tem contrato. tem um chão pra ser percorrido. Essa postura eu não acho que seja a postura mais legal, mas ele vai dar entrevista, quer se oferecer, parece que o Cruzeiro vem forte também. Eu acho que assim, molde de negócio, se o São Paulo entender que é um jogador que caberia no orçamento, eu gostaria, pensando estritamente dentro de campo. Mas não acho que é um cara que vale também fazer um esforço milionário, né, Bud? Não, é um jogador bom, é um bom jogador, que agrega bastante. Mas é isso, não vale fazer esse esforço. Até porque, pensando em futebol pro futebol, acho que o Pablo Maia tem, se não uma qualidade melhor, muito parecida com o que o Thiago Mendes, pelo menos, apresentou no São Paulo no período que ele ficou. É um jogador que era muito importante, tinha essa chegada, esse bom desempenho defensivo e ofensivo ao mesmo tempo, chute de fora da área, como eu citei, tinha um bom passe, mas assim, não é um cara pra jogar num patamar assim, muito acima. Ah, não, é um craque, tem que voltar a fazer qualquer coisa, que volte a qualquer custo. Não é assim, é um jogador que se viesse numa condição que cabe no orçamento do São Paulo, acharia muito interessante, mas, repito, não acho que tenha que fazer mundos e fundos, mover mundos e fundos para que ele venha de volta pro São Paulo. Vejo dessa forma também, Moni. E pra falar também um pouco de volante, que, pô, é a posição que a gente pensa aqui, Carlos Belmonte também deu uma entrevista hoje, né? É a mesma entrevista, obviamente, que ele deu lá pro Arnaldo Tironi, falando, né, que ele mesmo pediu pro scout do São Paulo mandar um vídeo pro Zubeldia. Belmonte participativo, né? Pedindo vídeo e tudo mais. Pediu um vídeo do Jackson Mendes e do Igor Lisiero pro Zubeldia avaliar, pra ele ver se cabe no elenco do São Paulo. Eu acho que os dois aí ele vai ver o vídeo e falar, irmão, obrigado. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, né? O Jackson Mendes é uma situação assim bem complicada, né? É uma situação bem curiosa, porque o Rogério Ceni pede a contratação dele e imediatamente depois fala que errou, né? Errou na avaliação. Fala, achei que poderia transformar ele num primeiro volante, via ele mais como segundo, achava que poderia transformar ele no primeiro, mas errei de avaliação, não deu certo. É emprestado pro Elche. O Elche não quer comprar também. Então, assim, é mais uma das barcas, né, que o São Paulo acabou trazendo. Não deu certo. Não acho que vá conseguir também desempenhar nessa volta. Não acho que o Zubeldia vai querer utilizá-lo. O Lisieiro é um jogador que desempenhou em alguns momentos. Acho que principalmente naquela fase com o Crespo. De 21 foi o Prime. Com o Crespo ali jogando do lado do Luan, foi interessante. Mas aí cai de rendimento também, volta, não consegue desempenhar, até chegou a ser cogitado. Ele já até chegou a jogar umas partidas na lateral esquerda, né? Como com o Rogério Ceni, quando ele volta de empréstimo também, mas também não é um jogador muito utilizado. Então, assim, acho que tantas idas e vindas, não acho que o torcedor tem que ter esperança nele, não. E outro, o contrato se encerra, faz parte, ele vai treinar, vai ter ali o vínculo pra treinar. Agora, desses dois, né, o que tem contrato mais longo e o que poderia, acho que não é nem criar expectativa, tá? Não tô falando que ele vai ser um cara que vai jogar, mas que assim, o Zubeldia poderia aproveitar, por já conhecer futebol equatoriano, né, trabalhou na LDU, seria o Mendes. Ele vai estar pronto fisicamente pra isso? Eu acho que não. Ele tem qualidade pra isso? Não sei. É muito porque, assim, quando a gente vê o Mendes no estadual, parecia um jogador, achamos o volante. Né? Qualidade, joga de terno. Joga de terno, né? Depois, algodão no nariz, tá morto, né? Então, assim, aquela coisa bizarra. O Mendes é um cara que eu tenho dúvida, né? O nível dele é o nível dele nos 5 jogos iniciais,
ou é o nível Jackson Mendes no Elche, né, que jogou 2 jogos? É uma dúvida. Eu acho que esse é um cara que eu teria boa vontade, pelo menos, de analisar de novo, Boni. Não sei se é loucura. Não, eu acho que, ainda mais considerando que é um treinador novo, que não conhece o cara, é o que você trouxe sobre o Zubeldia falando também em relação ao Patrick. Eu não conheço o elenco, não conheço os jogadores, eu tenho que avaliar, tenho que ver se é bom. Então acho que merece uma segunda avaliação, talvez. Mas eu não colocaria muita esperança, até porque volta num momento da temporada em que não cabe tanto teste. É pancada no brasileiro, já começa a ficar complicado. Começa a chegar no meio do Campeonato Brasileiro e ganhar pontos é muito importante. Libertadores, mata-mata, Copa do Brasil, mata-mata. Vai testar ele quando? Acho que abre um espaço, talvez ali, pela ausência do Bobadilha. Quando que abre a janela? Você sabe direitinho? É em julho, é só no dia 10 de julho. E ele voltaria no 10 de julho. 10 de julho poderia ser inscrito. Então, aí já tá acabando também a Copa América. Eu ia falar que abriria o espaço nessa ausência do Bobadilha convocado e do Pablo Maia lesionado. Mas aí também já tá acabando a Copa América. Não acho que o Paraguai vai muito longe na Copa América. Não vai chegar na final. Né? Então, assim, eu não vejo essa margem pra teste, não. Pode colocar pra treinar, beleza, ganhar uns minutos talvez no Campeonato Brasileiro, mas não acho que vai ser uma peça importante, pelo menos pra esse ano. Aí se o Zubeldia quiser avaliar pro ano que vem, aí é outra coisa, é outra história. Mas pra agora, não acho que seja alguém pra colocar muitas fichas em cima. Lisieiro no Iverdon fez gol olímpico, teve um desempenho aqui também no Iverdon da Suíça. Possante futebol suíço. O Boni, que já jogou na Suécia, sabe muito bem do que eu tô falando aqui também, né? Que na Suíça também não é um corte pro cara quase igual, né? ser utilizado. Suíça. Quase igual, tá ali pertinho, do lado. Sobre o São Paulo, qual a chance de Casemiro voltar ao tricolor na metade do ano? Você sabe que a situação dele no Manchester United é horrorosa. Apesar de ter contrato até junho de 2026, ele tá completamente fora dos planos. E o Manchester United pretende negociar. É bem verdade que o time inglês não pensa em dispensar. A ideia é fazer uma grana com uma eventual negociação. E é por isso, e por conta dos salários do Casemiro, que eu sou capaz de assegurar que não existe nenhuma chance de o Casemiro ser contratado. Só pra vocês entenderem. Hoje ele é o 9º atleta mais bem pago da Premier League. Tem o maior salário do Manchester United. Tá ganhando 18 milhões e 200 mil libras por mês. Isso equivale a mais ou menos 9 milhões e meio de reais mensais. A folha salarial inteira do São Paulo hoje gira na casa dos 18 milhões de reais. Ele equivale a metade do que ganha todo o elenco do tricolor. Ou seja, chance nenhuma de o Casemiro pintar no São Paulo agora. Nicola, mas ele não toparia abrir mão de dinheiro? Certamente não. Casemiro, ao deixar o Manchester United, pode ir para a Arábia Saudita, onde talvez até consiga um aumento salarial. Volante que é muito bom, bastante acima da média, mesmo tendo ficado de fora da seleção brasileira durante a disputa da Copa América, alguém com enorme mercado, especialmente por conta dessa objeção, dessa necessidade do futebol saudita em garantir jogadores muito relevantes, de muito peso. Então, Casemiro não será contratado. O tricolor busca um jogador para essa posição. Matheus Henrique é o plano A, Thiago Mendes aparece como o plano B, mas nos dois casos há também enorme dificuldade do ponto de vista financeiro. Só para completar sobre o São Paulo, o empresário do Wellington, Robson Ferreira, resolveu falar a respeito das negociações com o São Paulo pela extensão do contrato do Wellington, vínculo se encerra em dezembro. Ele disse ao GE o seguinte, abre aspas, somente quando esgotarmos as conversas com o São Paulo, ouviremos outras possibilidades. O interesse do Wellington é continuar no clube, mas, infelizmente, essa permanência não depende só dele. Hoje o São Paulo sabe o que precisa para mantê-lo. E não é complicado, basta realmente querer, fecha aspas. São Paulo entende completamente diferente, acha que a pedida do atleta é irreal. Até por isso, a tendência é que o Wellington vá embora. Hoje ele ganha 70 mil por mês, o São Paulo oferece na casa dos 300 mil e o Wellington pede 600 mil mensais. Quero falar agora sobre o São Paulo com o plano de zerar todas as suas dívidas bancárias num período de 5 anos, informação trazida nas últimas horas pelo GE. Esse plano tem a intenção de zerar uma pendência de 250 milhões de reais, e essa é a pior dívida que você pode ter. A dívida com o banco é aquela que gera juros em cima de juros, e muitas vezes você está gastando um caminhão de dinheiro para pagar as dívidas, mas na verdade só está pagando os juros da dívida. Você só está impedindo que a dívida se torne cada vez mais alta. São Paulo tem muita preocupação em relação a isso e decidiu criar um fundo de investimento para zerar suas pendências. A ideia é tentar atrair investidores, eventualmente são paulinos ou não, que estejam dispostos a colocar essa grana. São Paulo zera suas pendências ao longo de 5 anos, passa a ter um fluxo de caixa muito mais confortável, além de se livrar dos juros das dívidas bancárias, que são aquela coisa horrorosa. Tricolor que tem convivido com atrasos, especialmente dos direitos de imagem, além de uma série de dívidas com fornecedores, com empresários e até com outros clubes. Hoje o São Paulo tem uma folha salarial de algo na casa dos 18 milhões de reais. E tem como problema, entre outros, James Rodrigues, que custa 1,5 milhão de reais mensais. São Paulo tem conseguido pagar os salários, mas não consegue pagar a luva, o prêmio pela assinatura do contrato. Há uma crença, um pedido, uma reza para que o James encontre um clube para que ele possa se mudar e deixar o São Paulo, aliviando bastante o fluxo de caixa.